Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo, continuando a análise do Código de Processo Civil, no livro 2 da função jurisdicional, título 1 da jurisdição e da ação, passamos agora à análise do artigo 17. Temos aí o artigo 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Então vamos explicar esse artigo aí. O novo Código de Processo Civil ele eliminou a expressão, o termo condições da ação, e alguns doutrinadores defendem que, portanto, esse instituto seria extinto, excluído. No caso, o interesse de agir e a legitimidade passariam a ser pressupostos processuais. Então vamos analisar um pouco sobre isso aí da condição da ação. Existe a condição da ação específica e a condição da ação genérica. No caso, a condição da ação específica, ela é, por exemplo, uma coisa julgada material em ação rescisória, ou seja, é uma condição necessária para que seja possível a ação rescisória. No caso da condição da ação genérica, ela ocorre em todos os procedimentos, que é o caso, por exemplo, de interesse de agir e a legitimidade para a causa. Mas o que é interesse de agir e legitimidade para a causa? Interesse de agir ou processual, ele é uma condição da ação, né, se o termo ainda for utilizado, que tenha a utilidade potencial da jurisdição, ou seja, deve conferir alguma vantagem ou benefício jurídico à pessoa. Então, toda pessoa que tenha algum interesse, ou seja, que busca alguma vantagem ou benefício jurídico, tem interesse de agir. Existem basicamente dois elementos aí do interesse de agir: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional. O primeiro elemento do interesse de agir, a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional, implica na indispensabilidade da jurisdição, ou seja, ocorre a necessidade sempre quando o autor ele não pode obter o bem da vida pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, né? Ou seja, ele quer alguma coisa, mas ele não pode atuar privadamente, ele precisa necessariamente do Estado para que imponha aquilo que ele necessita como bem da vida, como bem jurídico. No caso aí da adequação, que é o segundo elemento do interesse de agir, a adequação deve existir aí entre o pedido e a proteção jurisdicional, ou seja, tem que existir uma pertinência do procedimento escolhido e do provimento requerido. Como assim? A adequação ela tem que ter um pedido formulado pelo autor, né, e esse pedido ele deve estar apto a resolver o conflito de interesse. Logo ali na petição inicial deve existir aí um pedido que possa resolver aquele conflito, aquele interesse que está sendo disputado. Quanto à legitimidade para a causa, a legitimidade para a causa é basicamente uma previsão em lei que permite ao sujeito propor aquela demanda judicial. Então, enquanto no interesse de agir é algo relacionado à busca de um bem jurídico, de uma benesse jurídica, a legitimidade é que a lei dê a permissão para que aquele sujeito ingresse judicialmente, buscando aí obter aquele bem jurídico. Então, a legitimidade para a causa, ela confere titularidade da relação jurídica material hipotética confirmada, né, formando aí o polo ativo e o polo passivo da relação jurídica. Quanto à condição da ação, que eu já mencionei, se os doutrinadores ainda não sabem, né, se existe a possibilidade dela existir ainda ou não, existem 5 teorias que é importante ser ressaltada aqui, 5 teorias da ação. Existe a teoria clássica, a teoria da ação como direito concreto, e a teoria da ação como direito abstrato, teoria eclética e a teoria da asserção. Na teoria clássica, civilista ou imanitista, galgada aí, prevista por Savigny, ela diz que a ação ela se confunde com o próprio direito material, ou seja, na teoria clássica, a ação ela não é autônoma, ela é parte aí do direito material. Então, o processo civil seria parte aí do direito civil. Enquanto que na teoria da ação, como direito concreto ou concretista, formada aí por Watt, a ação ela é um direito autônomo do direito material, ou seja, a ação é o direito de uma sentença favorável.
Dentro dessa mesma ideia de direito concreto, né, da ação como direito concreto, temos a ideia de Kiovenda, que segundo ele a ação ela é um direito potestativo, né, pois tem aí um direito a uma sentença favorável, mas é que não obriga, não traz obrigação ao adversário, então seria um direito potestativo. Temos ainda uma terceira corrente, que é a teoria da ação como direito abstrato ou abstrativista, formada aí por Deckenbold e Bloss, né? Segundo essa teoria da ação como direito abstrato, a ação é o direito à jurisdição, ou seja, é um direito que a pessoa tem de uma resposta do judiciário, seja ela favorável ou desfavorável. Na teoria eclética ou mista, né, formada aí por Henrico Tully Lieberman, a ação ela é o direito a uma sentença de mérito. Essa teoria eclética ou mista ela foi adotada pelo Código de Processo Civil de 1973 e tem aí seus resquícios no Código de Processo Civil de 2015. Temos por último aí uma nova teoria, que é a teoria da asserção, em que diz que as condições da ação elas devem ser verificadas conforme as afirmações do autor antes mesmo de produzidas as provas. Então temos aí o artigo 17 que merece agora ser lido. Artigo 17. Para postular em juízo, ou seja, para entrar em juízo, para entrar com um processo em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Necessário aqui utilizado aí como uma expressão comum, expressão não tanto jurídica, mas a expressão interesse e legitimidade são propriamente jurídicas. Interesse, como já ressaltado, que é o dever de ter o direito de ter alguma vantagem ou benefício jurídico e que essa vantagem ou benefício jurídico tem aí uma busca no Poder Judiciário. Então, esse é o interesse. Tendo aí esse interesse, deve existir os requisitos, necessidade e adequação. Enquanto que a legitimidade, previsão da lei que permite o sujeito a requerer aqueles possíveis direitos que ele tem diante do Poder Judiciário.